Salve, salve, insalubre! Como é que tá por aí? Espero que esteja bem. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma estratégia que a gente vem utilizando diariamente aqui no Insalubres, onde a gente tá conseguindo ter mais dinheiro por conta dessa estratégia e conseguindo assim comprar as criptomoedas nessa faixa de baixa, pensando lá no longo prazo. A gente basicamente está procurando oportunidades de short em praticamente todos os ativos do mercado. Inclusive, hoje mesmo a gente consegue ver, ó, através dessa barra que está aqui do meu lado, que o Bitcoin está caindo infinitamente, né? Pulou do precipício. E para quem consegue operar vendido, tá conseguindo fazer alguns rendimentos interessantes, beleza? Eu gosto de ressaltar muito aqui quando a gente vai falar de operação, que quando a gente opera no mercado futuros, no mercado de criptomoedas, a gente sempre faz isso com capital um pouco menor do que é o capital que a gente usa em hold, do que o capital que a gente utiliza aí para swing trades, que são operações maiores, sem alavancagem. Quando a gente faz aí operações shortado, né, a gente consegue sim operar sem alavancar, mas pelo menos eu e o meu sócio aqui alavancamos um pouquinho para conseguir ter um lucro ali um pouco maior, e sempre que a gente faz um lucro, a gente tira esse lucro da carteira de futuros e joga no mercado spot, no mercado à vista, para conseguir comprar mais criptomoedas e assim diversificar aí os nossos lucros, né? Quando a gente fala aí de operação, 90% da operação ela é sim emocional, então você não pode ficar pegando o que você lucrou operando mais e mais e mais, porque você vai acabar devolvendo para o mercado. Então, ganhou o dinheirinho ali, joga, faz um gerenciamento de risco. Sem mais delongas, vamos fazer algumas análises aqui em algumas altcoins. Eu senti que eu devia falar isso no começo do vídeo, porque tem muita pessoa aí que acaba se empolgando, né, e acaba devolvendo todo o lucro para o mercado. Para essas pessoas, eu sugiro que você venha aqui no canal. A gente tem uma playlist de como fazer trade de futuros aqui, totalmente gratuita. A gente deu 3 aulas nessa playlist aí, 3 lives completas explicando sobre isso. Vamos aí para as análises. Nesse vídeo aqui a gente vai analisar várias altcoins, inclusive o Bitcoin, então vem comigo. Rapaziada, o Bitcoin tá aqui na casa dos 20.593, acabamos de romper os 20.600 dólares aí, né? Esse aqui é o gráfico de 4 horas, a gente tinha aqui no gráfico de 4 horas uma cunha descendente, né? A gente acabou rompendo essa cunha para cima, normalmente cunhas descendentes rompe para cima mesmo, né? A cunha que aponta para baixo acaba rompendo para cima, e foi exatamente o que aconteceu aqui. Então a gente teve esse rompimento para cima com o anúncio aí que a gente teve da inflação dos Estados Unidos. Ele acabou voltando para baixo aqui, já rompeu média de 21, já rompeu média de 8, então a tendência aí clara de baixa, beleza? Vou fazer uma análise bem rápida aqui do Bitcoin para a gente já ir para as altcoins, procurar algumas entradas aí em questão de trade. Olha aqui, a gente tá segurando agora mesmo nessa região aqui de suporte, que foi topo aqui, foi a pernada para ele fazer esse movimento aqui, aqui também segurou, então aqui a gente tá segurando um pouco. Entretanto, já estamos varando, ó. Se a gente dar um zoom aqui, muito provável que a gente vai fazer um reteste aqui para continuar o movimento de queda e depois vir em patamares mais abaixo aqui. Então o Bitcoin ele realmente mergulhou juntamente com o S&P 500. O S&P 500 só hoje caiu 3,44%. Se ele cai mais aí 2%, algo do tipo, a gente tem um circuit breaker lá nos Estados Unidos, que é fechar a bolsa por conta da queda, né? A queda tá sinistra. Olha só o gap que abriu de queda aqui, e tirando esse gap, a gente ainda tem mais 2 candles bem grandes de queda aí no S&P 500, Nasdaq fechando com 4% de queda. Rapaziada, hoje a gente teve bastante queda mesmo nos mercados, e com isso a gente já tá conseguindo fazer algumas operações aqui em lucro, beleza? Já mandei sinal no grupo e tudo mais, mas não é o intuito de eu falar isso agora. Vamos então para alguns ativos que eu separei aqui para vocês. Eu já dei uma olhada um pouco mais a fundo e achei alguns interessantes, inclusive um dos que eu achei interessantes é a própria SNX. SNX um puta de um ativo legal para longo prazo, mas quando a gente fala de curto prazo aqui tá tudo derretendo, e a gente tem na SNX aqui um padrão bem interessante, um padrão aqui de lateralidade. A gente tem um triângulo lateral onde ele toca no fundo do padrão, toca em cima, toca embaixo, toca em cima, navega aqui dentro, vai diminuindo a volatilidade até que em um momento que acontece nesses triângulos laterais, ele explode para algum dos lados. Nesse caso aqui, por conta do mercado em si, eu tô acreditando que ele vai acabar explodindo para baixo, né? Na verdade, ele já chegou até sair um pouco aqui, ó. Se a gente der um zoom no gráfico, ele chegou a sair um pouco aqui do
do triângulo, né? Retestou, então para mim isso aqui tá lindo, tá? É um reteste, se ele confirmar mais queda aqui para a operação vendida parece ser muito interessante. Não tô operando e não é dica de investimento, tá, família? Tô fazendo apenas uma análise aqui e essa figura gráfica normalmente ela rompe para algum dos lados e por conta do mercado, aparentemente ela vai acabar rompendo para baixo. É um ativo que eu tô de olho aí. Também um outro ativo que eu tô de olho, tá, família? Que eu acho bem interessante a gente analisar aqui nesse vídeo. Olha só esse gráfico da Lido, família. A gente tinha aqui a Lido se balançando entre as duas médias, né? A gente conseguia ver ela meio que dançando entre a média de 8 e a de 21, rompia para baixo, voltava no meio delas. E o que aconteceu hoje por conta da queda? Ela rompeu as duas médias para baixo e olha só essa barra que ela tá fazendo agora. Isso aqui é uma barra de reteste que a gente chama, né? Quando a gente tem uma média aí que a gente utiliza ela como indicador, normalmente ele vai, rompe, retesta e ela tá fazendo exatamente isso agora, porém nunca entre no reteste, família, nunca entre no reteste, porque ela pode pegar isso aqui e fazer isso aqui de volta, ó, igual ela fez basicamente nessas regiões aqui. O que a gente espera depois de um reteste? A gente espera uma confirmação, então imagina só que ela tá de lado aqui, rompeu, retestou. O que é a confirmação? Uma barra vermelha vindo aqui. Isso aqui é o gráfico de 4 horas, né? A gente consegue antecipar essa barra vermelha no de 1 hora. Então, o de 1 hora, tocando aí essa região da média, a gente consegue ver também que ele vai fazer confluência com o RSI de 1 hora aqui embaixo, tocando em região da metade do RSI, uma sobrecompra de curto prazo. A gente consegue fazer uma entrada aqui buscando alvos mais abaixo. A gente consegue até, caso a operação dê setup mesmo, olha só o que a gente consegue ter de alvos aqui. A gente consegue basicamente colocar uma Fibo aqui, né? Juntando esse topinho aqui até esse fundo, a gente tem possíveis alvos aí. A gente consegue ver que exatamente essa região aí, que ele vai tocar na região de Fibo, que vai ser a média de 21, é inclusive uma região super importante da retração de Fibonacci 0.5. A gente tem um alvo principal aqui nessa região de short aqui em 0,236 de Fibo, é um dos alvos, tá? A gente pode usar isso aqui também como alvo, até porque ele veio aqui, tocou aqui, tá vindo retestar, então na hora que ele voltar para cá, pode ser que ele dê uma parada nessa queda, então aqui é um dos alvos, aqui seria o segundo alvo, e para uma operação mais longa aí, essa região aqui de suporte também é um alvo. Isso daqui seria um swing trade maior, né, família? Só que, como a gente tá falando de um ativo aqui que tá pendente com o Demerge, porque ela é totalmente associada ao Ethereum, tem que tomar muito cuidado, não é um ativo que eu operaria justamente por conta do Demerge, mas eu achei em questão de análise em si um ativo interessante, porque ele rompeu, tá retestando, pode vir fazer esse pivô de baixa aqui com alvos mais abaixo, né? Então Lido é um também que eu separei aqui pra gente analisar, e eu também separei um outro aqui que eu achei muito interessante, que é a própria Optimism. Olha só o que a OP fez, família. Ela tava aqui nesse local fazendo pivôs de alta, né? Ela lateralizou em topo, fez aquele desenho de Bart Simpson, veio para testar a média, veio para cima de novo da média, né? Usando a média como suporte, só que o mercado daí começou a cair. O que ela fez? Rompeu ambas as médias para baixo, tá vindo retestar, e mais ou menos a mesma coisa que eu tracei ali para vocês. A gente tem exatamente a média de 8 aqui, ela retestou essa média de 8, caso ela confirme, não confirmou ainda, tá, família? Se a gente olhar, der um zoom aqui, ela não confirmou ainda, ela tá fazendo reteste agora. Se ela retestar e vier uma barra vermelha aqui, isso aqui pode sim ser uma operação, tá? Uma operação de short, que daí a gente pode colocar aqui em questão de alvo, né? A gente pode pegar a ferramenta aqui de posição vendida, a gente coloca aqui na entrada, coloca um dos alvos aqui, por exemplo, em 7%, o stop a gente coloca em cima das duas médias. Se esse alvo aqui for o primeiro alvo sendo 7%. Entretanto, a gente normalmente não fecha a operação toda no primeiro alvo. A gente pode jogar um pouco um outro alvo mais abaixo aqui, por quê? Porque se a gente colocar aqui, ó, isso aqui é um suporte importante, vê se você não concorda comigo. Toca aqui, toca aqui, toca aqui também teve toque. Então esse suporte aqui que eu tracei, a gente está enxergando que tem vários toques e é super bem defendido. Então aqui seria possivelmente onde eu fecharia essa operação. Voltando aqui para a proporção da operação, seria uma operação 2 para 1, né? Ganhar 10% para
ter um stop de 4%, um stop até um pouco mais longo, acima das médias, por isso que eu quis um pouco mais longe assim, para ter as médias ali como resistência caso o preço vá contrário do que a gente colocou aqui, e depois disso a gente pode até colocar um terceiro alvo, que daí seria um swing trade maior mesmo, caso o mercado continue sangrando, né? Se a gente vê aí que o mercado vai continuar caindo, a gente pode deixar a operação rolar um pouco mais de tempo, daí caso ela venha para esse terceiro alvo, que daí ela tem que passar essa região que é muito bem defendida, olha só, toque, 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 toque. Então, realmente, pelo menos descascar aqui, eu descascaria caso eu fosse abrir essa operação. E depois, o último alvo, 15%, aí seria uma operação 3-1, que é aquela gostosinha que a gente gosta de tentar localizar, né? Você tá colocando em risco aí 5% para ganhar 15%. Entretanto, se você alavanca ali 3 vezes, você faz aí 15% vezes 3, você tá ali colocando em jogo 45% para perder 15%. Lembrando que isso aqui não é da banca toda, né? Você não vai entrar em uma banca toda, você não vai entrar com a banca toda numa operação. Você tem lá $1.000, você entra nessa operação específica, nem é sugestão de investimento, mas só colocando em proporções aqui, você entraria, pô, tenho $1.000, eu entrar com $150 nessa operação aqui, alavancando 4 vezes mais ou menos. Pô, se você consegue atingir aqui esse alvo, 4 vezes aqui de 15%, a gente já tem aí 60%. Se você entrou com 150, $200, já é uma porcentagem bem significativa. Às vezes, se você faz até day trade, a gente opera até diferente. A gente não faz muito por alvo, a gente faz por meta. Então, bateu a meta ali diária, né? Pô, tô abrindo ali uma operação com $200, bateu $100 ali, dependendo do quanto você tá operando diariamente. Pô, bateu ali a meta, você fecha a operação, esquece, nem olha mais gráfico. Isso daí se chama gerenciamento de risco, tá, família? E eu vou mostrar mais uma aqui, só que essa daqui já foi entrada, na minha opinião, que foi a que a gente mandou lá no nosso grupo de sinais. Vou até mostrar aqui para vocês a análise que eu mandei ali. A gente tem a link que ela fez um ombro, cabeça, ombro aqui. Perceba que ela tá com esse topo aqui, fez um topo maior e depois um topo menor. Só que se chama ombro, cabeça, ombro. No gráfico de 4 horas a gente consegue já enxergar ele. E daí ela já chegou com tudo varando, duas médias importantes. Veio para retestar, né, essas médias aí. E daí a gente tá esperando alvos um pouco mais abaixo, tá? Então a link é uma que eu achei interessante aí também para mostrar a análise aqui para vocês. Eu vou fazer essa análise em conjunto aqui com vocês, mas a gente mandou ela, não é sugestão de investimento, até porque já foi. E caso você queira aprender um pouco mais sobre operar, ter sinais, a gente manda análises, né? Você viu que não é só um sinal, faça isso, é uma análise completa. O link do nosso curso que ganha de brinde aí a sala de sinais tá aqui na descrição, beleza? Vamos dar uma olhadinha então na link aqui para ver o que a gente tem. Olha, a gente já tá quase batendo um dos alvos aqui. Será que a gente consegue bater esse alvo ao vivo? Ia ser gostosinho, né? Mas eu acho que vai demorar um pouquinho para bater pelo menos o primeiro alvo. Os outros dois alvos são mais de swing trade mesmo. Mas olha só, o desenho que eu mandei lá no print tá até ainda aqui no meu gráfico. Ombro, cabeça, ombro aqui, no de 4 horas, né? A gente tem esse desenho gráfico aqui, é um padrão interessante. Ela veio, retestou as médias aqui, ambas as médias. Se a gente tirar aqui todos os desenhos, a gente consegue ver que esse candle, ele fez exatamente o quê? Aquele reteste, né? Só que daí ele veio e já devolveu, que no caso seria a confirmação. Se a gente colocar no de 1 hora aqui, ó, perceba o que eu falei para vocês, família. Isso aqui é uma entrada perfeita. Para mim é uma entrada perfeita, é esse tipo de entrada que a gente busca a passar lá no nosso grupo, né? É uma análise legal, porque ele veio, rompeu, retestou, e o que é a barra de confirmação que eu falei nos outros dois ativos anteriores? É essa motherfucker aqui, ó, barra de confirmação. Então a gente tem um alvo praticamente no primeiro alvo bem curtinho aqui, né? Até o stop tá bem curtinho, a gente colocou um stop bem aqui em cima das médias, então tá bem curtíssimo, né, da entrada que a gente teve. O primeiro alvo foi aqui embaixo, a gente abriu a operação antes desse candle, na verdade um pouco antes aqui, na hora que ele já tava devolvendo. Primeiro alvo aqui, depois a gente tem alvos mais abaixo ali que tava no sinal, beleza? Então tá bem legal a link aí também. 7,16, vamos confirmar aqui qual que é o primeiro alvo aqui da operação, para ver se a gente não bate isso ao vivo. Ia ser 7,16, já toma ali, ó, ao vivão. Vou até mandar aqui, ó, alvo 1, nada disso foi programado, tá, família? Eu não controlo o mercado, só bateu o alvo, ô caramba, só bateu o alvo aqui ao vivo. Eita, não tô conseguindo mandar aqui, ó, alvo 1, já toma ali, família. Aí a gente já dá um, caceta, a gente já dá um replique aqui, ó, para responder isso aqui, já, pô, alvo 1 já toma ali aqui, então a gente já volta aqui para análise. Porra, 7,14, da horinha essa operação aqui. Se você tiver algum intuito aí de aprender,
tamo junto, a gente pode te ajudar aí. Do nada, o vídeo, deixa o like aí, pô, deixa o like, que é muito difícil a gente ver pessoas que são skin the game mesmo, que fazem o que estão falando, né? A gente coloca a nossa grana em risco também, a gente só manda operações que a gente realmente tá de olho na análise, e olha só a Link vindo com tudo. Qual que é o segundo alvo aqui dessa bateria? Segundo alvo em 7-2. Aí já vai demorar um pouquinho mais, talvez nem chegue hoje, seria uma operação aí maior. A gente gosta de operações swing trade, tá, família? Que são operações um pouco maiores ali. Um swingzão da Bahia, né? Que às vezes pode durar 2, 3 dias. Então a gente não faz aqueles scalp. Que o cara vem, coloca no gráfico de 1 minuto. Não é muito nosso intuito, beleza? O vídeo já ficou muito zoeira, do nada ele acaba. Fui, deixa o like, quem